Bom, pessoal, retomando aqui a parte 2, vamos falar um pouquinho de potência, né? Só que agora envolvendo números racionais. Vamos considerar aqui que exista um certo valor R, que é representado por uma fração, tal que essa fração seja irredutível e n positivo. Certo? Então a fração aqui é irredutível e n, que é o nosso denominador aqui, ele é um valor positivo. Tranquilo? Caso tenha um número real b, e beta elevado a m, e b elevado a m, perdão, é maior do que zero, com n um número natural ímpar, ou seja, n é um número natural ímpar, ou que b elevado a m seja maior do que zero, então temos que ter essas condições aqui, ó. Se b elevado a m for menor que zero, n tem que ser ímpar, certo? Então, se b elevado a m der um resultado menor que zero, o nosso n aqui tem que ser ímpar. Ou, se b elevado a m for maior que zero, podemos usar essa relação. Que relação é essa? Ou seja, b elevado a r, r é essa fração aqui, m sobre n. Pode ser escrito como b elevado a m sobre n. Certinho? Isso aqui pode ser escrito como raiz enésima de b elevado a m. Percebemos que quem era aqui o numerador, que no caso aqui seria o m, passou a ser expoente do b, e o denominador aqui, que é n, passou a ser índice, certo? Já até utilizamos isso várias vezes, mas não explicitadamente assim. Olha só, 16 elevado a 2 quartos, nem é irredutível isso aqui daria meio, né? Mas podemos resolver assim também. Bom, isso aqui pode ser escrito como o 4 veio parar aqui como índice, e o radicando fica 16 ao quadrado, correto? Agora, vejamos, vou reescrever isso aqui, Só que 16 ao quadrado eu vou escrever como 4 ao quadrado elevado a esse ao quadrado aqui, que é esse externo. Tranquilo? Propriedade de potência. Conservo a base, que é 4. Está aqui o 4, até coloquei grandão. E multiplicamos os expoentes. 2 vezes 2, 4. Outra propriedade de potência. Vamos utilizar. Se eu posso daqui vir para cá, eu posso também sair daqui e vir para cá, correto? Então isso aqui pode ser escrito como 4 elevado a 4 dividido por 4, que no caso é o nosso índice. E 4 dividido por 4 vai dar 1, que ficaria então 4 elevado a 1. E 4 elevado a 1 vai dar 4. Então 16 elevado a 2 quartos vai dar 4 elevado a 1. Outro exemplo aqui. Menos 8 elevado a 5 terços. Que vai ficar raiz cúbica, porque aqui é 3, correto? 3 aqui, ó. Estou passando aqui o cursor sobre ele. Vem parar como índice. E ficamos menos 8 elevado à quinta potência. Aqui já vou utilizar uma outra propriedade. Menos 8 elevado à quinta potência pode ser escrito como menos 8 elevado ao cubo vezes menos 8 elevado ao quadrado. Porque aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. E 3 mais 2 dá 5. Isso aqui já vamos transformar numa outra propriedade. Vejamos que é uma atrás da outra agora. Vou pegar primeiro raiz cúbica de menos 8 elevado ao cubo, que é aqui a primeira parte, vezes, sinal da operação, tá aqui, raiz cúbica de menos 8 ao quadrado. Raiz cúbica de menos 8 ao cubo vai sair o próprio 8. E raiz cúbica de menos 8 ao quadrado, eu mantenho a raiz cúbica, e menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que vai dar 64. Certinho? Essa aqui usa uma propriedade que acabamos de mencionar agora há pouco. 27 elevado a menos 2 terços. O n tem que ser, que no caso aqui representado pelo número 3, tem que ser um valor positivo. Então vamos considerar que o 2 seja negativo para que esse número menos 2 terços exista. Então aqui vai ficar 27 elevado, raiz cúbica, perdão, que aqui é 3, né? De 27 elevado a menos 2. Certinho? Expoente negativo. Então invertemos isso aqui, vai ficar raiz cúbica
de 1 sobre 27 ao quadrado. O expoente que era negativo, então ficou positivo, correto? Isso aqui vai ficar como raiz cúbica de 1 sobre 27 ao quadrado, porque 1 ao quadrado também dá 1, correto? Então esse 1 aqui pode ser considerado como 1 ao quadrado, que pode ser escrito como raiz cúbica de 1 sobre 27, tudo isso elevado ao quadrado. Então esse expoente, vocês podem perceber que vai ficar externamente aqui, o que já foi falado hoje, e que já foi utilizado também em outras aulas. Isso aqui é igual a 1/3, porque a raiz cúbica de 1 é 1, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e a raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 1 vezes 1 vai dar 1, e 3 vezes 3 dá 9. Aí estamos com a nossa expressãozinha prontinha. Então vejamos, se você tiver um b elevado a m sobre n, tal que n seja positivo, ou se enquadra naquelas situações, isso aqui pode ser escrito como raiz enésima, o n que estava aqui embaixo, vai parar aqui, de b elevado a m, que seria esse valor. Agora, isso aqui ó, pode ser escrito como raiz enésima de b, tudo isso elevado a m. O m que estava aqui sobre o b veio parar aqui em cima, correto? Um outro fato interessante. Raiz enésima de b, o b é um valor real qualquer. Só que b elevado a 1 é b, então todo valor pode ser escrito como ele elevado a 1, certo? Ou seja, raiz enésima de b pode ser escrito como 1 sobre b elevado a n. Olha o exemplo clássico aqui. 25 elevado a meio. Então aqui, ó, tenhamos aqui esse número 2, certo? Que vem parar aqui como índice. Não preciso colocar, certo? Eu estou vendo ele aqui, ó. Só os inteligentes conseguem ver. E aqui nós temos 25 elevado a 1, que seria esse aqui que é o nosso numerador. E 25 elevado a 1 vai dar 25. Raiz quadrada de 25, 5. Vimos na definição agora há pouco. Vou resolver aqui uma expressão numérica para a gente começar a introduzir essas relações que acabamos de trabalhar. Bom, então nós temos essa expressão aqui, ó, que representa o número e. Menos 2 vezes raiz cúbica de 5, mais, aí abre-se aqui um colchete, 3 menos 1 sobre 6, mais raiz cúbica de 5. Tudo isso aqui que está dentro do parênteses vezes 3, mais 25. Fechamos o colchete, dividido por 2. Tudo isso aqui, ó, vezes 5, que é o termo que está aqui do lado de fora, só esperando para fazer o cálculo. Então, menos 2 vezes raiz cúbica de 5, já poderia multiplicar, mas eu conservei, mais, colchete, 3 menos 1, 2, então fica 2/6, correto? Mais raiz cúbica de 5 vezes 3, mais 25, aqui eu só copiei igual. Bom, então nós temos menos 2 raiz cúbica de 5, que sai da multiplicação de menos 2 vezes raiz cúbica de 5, mais, se eu pegar aqui 2 e dividir por 2, vai dar 1. E 6 dividido por 2, 3. Então, só reduzir a minha fração. Mais raiz cúbica de 5 vezes 3. Isso mais 25 dividido por 2 vezes 5. Menos 2 raiz cúbica de 5, mais, conservamos aqui o nosso colchete, vamos efetuar essa multiplicação do número 3 com esse termo aqui, 1/3. Então, 3 vezes 1/3 vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Correto? Então, 3 vezes 1/3 vai dar 1. Mais, agora é a vez do 3 vezes raiz cúbica de 5. Então, 3 vezes raiz cúbica de 5, 3 raiz cúbica de 5. Mais 25, tudo isso dividido por 2, está aqui, vezes 5. Bom, então aqui conservamos menos 2 raiz cúbica de 5, mais, vou somar os termos que representam números inteiros. 1 mais 25, 26, mais 3 raiz cúbica de 5. Tudo isso dividido por 2 vezes 5. Bom, aqui podemos fazer o seguinte. Efetuar a divisão por 2. Olha só, o restante tudo eu vou conservar. Então, esse valor aqui eu conservei. O 5 eu conservei. Agora, quanto que é 26 dividido por 2? Vai dar 13. 3 raiz cúbica de 5 dividido por 2 vai dar 3 sobre 2 raiz cúbica de 5. Tudo isso vezes 5. Agora vamos juntar os termos semelhantes. Aqui nós temos menos 2 raiz cúbica de 5
E como termo semelhante, eu tenho 3 meios raiz cúbica de 5. Vejamos que aqui temos como numerador o 2, certo? O denominador, perdão, o 2. Aqui podemos considerar que é o número 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. E multiplicamos cruzado. Menos 2 vezes 2, 4. E 3 permanece. Então menos 4 mais 3, tudo isso dividido por 2. Raiz cúbica de 5 mais 13, tudo isso vezes 5. Então, menos 4 mais 3, eu devo R$4 numa loja. Vou lá e dou 3. Não pago a conta, fico devendo 1. Mas como aqui embaixo tem o número 2, então vai ficar menos meio, raiz cúbica de 5, mais 13. Agora é só efetuar a multiplicação. 5 vezes menos meio raiz cúbica de 5 vai ficar 5 vezes 1, 5. Então, menos 5 meios raiz cúbica de 5. Mais 5 vezes 13, 65. E finalizamos aqui, então, a nossa segunda parte.